Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos reunidos nessa noite de sábado com os estudos do Grupo Joana de Ângeles. Hoje nós responderemos 3 perguntas que foram encaminhadas pela coordenação dos estudos, porque hoje o estudo seria um estudo de aproximação com pergunta dos presentes e as respostas direcionadas por 2 pessoas. Mas na vigência dessa pandemia causada pelo vírus novo coronagripe, precisamos fazer essas reuniões virtuais e tivemos que fazer uma ligeira modificação na forma do estudo. Aproveitar e lembrar a todos: permaneçam em casa. O isolamento social é extremamente importante nesse momento. O estudo do Colégio Imperial de Londres, estudos matemáticos de projeção, demonstraram que o isolamento espontâneo, o isolamento social, diminuirá em aproximadamente 1 milhão de mortes no Brasil. Então é um dado muito importante que temos que ter atenção. Isso já foi hoje colocado no grupo do Centro Espírita Ibirajara. Não é para nós nos apavorarmos com números dos que falecerão, morrerão nesse período, mas muito mais nos alegrarmos que, tomando a atitude correta, poderemos minimizar o número de mortes. Então, foi direcionada 3 perguntas para o nosso auxílio nesse momento onde todos passamos por uma grande ansiedade. E a primeira pergunta foi: como realizar a higiene mental? Nesse momento, estamos sendo bombardeados de todas as formas por informações, mensagens reais, mensagens que não são verdadeiras, novas terapias que surgem, muitos fatos não comprovados. Então, existe um verdadeiro bombardeio sobre nós. E aí, durante essa noite, eu me lembrei muito da mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 94, de Emmanuel, Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Então, Emmanuel já sugere essa forma. Nós temos que nos proteger, nós temos que nos fortalecer emocionalmente. Sofremos ataque de todas as formas, de todos os jeitos. E Emmanuel encerra comentando: o capacete, porém, é uma indumentária de luta, esforço defensiva. Quer dizer, ele não recomenda anteriormente como se diz, o uso de um chapéu que é relacionado à moda, ao lazer, ao passeio, a um gorro, uma touca protetora, é sim um capacete. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Então, na realidade, nesse momento, temos que usar todas as formas na proteção, na elevação dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos sentimentos e nossos pensamentos
transmitem vibração, e essas vibrações alcançam todas as células do nosso organismo, podendo provocar desequilíbrios, desencadear doenças. Então é necessário que nos mantenhamos com fé, com coragem, com ânimo e tranquilidade. Sabemos que em vários momentos durante esse período seremos invadidos por pensamentos de medo, de ansiedade, mas esses pensamentos, como diz a mentora Joana, têm que ser trabalhados. E a melhor forma qual é? Substituindo esses pensamentos por imagens agradáveis, lembrança de situações que nos foram felizes, a oração principalmente, leitura de livros com mensagens nobres, filmes, músicas, tudo que nos possa tirar da mente nesse momento esse pensamento, que vai ser normal nós sintamos, mas nós temos que lembrar que essas irradiações que nos fazem presente trarão problemas ao nosso organismo. As células responderão diretamente, né? Em um estudo anterior que eu fiz sobre saúde e espiritualidade, eu já tinha, na casa, num sábado, eu já tinha trazido algumas informações sobre substâncias que tem no citoplasma das células. Antes nós achávamos que todas as informações estavam no núcleo, mas tem várias substâncias no citoplasma das células que flutuam em volta do núcleo, uma forma mais simples de explicar, que podem ser inibidores ou disparadores de alterações. Então, nós temos que nos preservar de forma efetiva para nos manter tranquilos, podendo com isso trazer benefícios ao nosso organismo. Na página do livro Momentos de Saúde, no capítulo 18, A Bênção da Saúde, a mentora Joana de Ângeli também traz já algumas outras informações como essa. A energia elabora as células, as energias, né, que procedem do espírito, elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destina. Irradiando-se por intermédio do perispírito, fomenta a preservação do patrimônio somático, ao qual oferece resistência contra agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Quando essas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha, instalando-se, dando origem e curso às enfermidades. Então temos que tentar nos manter saudáveis mentalmente para vencer esse enfrentamento que nos está sendo proposto. Todos nós estamos aqui nesse momento com alguma tarefa, com alguma prova, nada está fora do controle divino. Então temos que continuar trabalhando para nos ajudar e assim podermos ajudar os outros. A segunda pergunta é: se fico doente, é decorrente de ações dessa vida ou de vidas passadas? A mentora já diz que muitas das nossas dificuldades, e talvez a maioria, sejam em decorrência de comportamentos na vida atual. Porém, temos também trazido reminiscências de atos passados, atos que não podemos reverter, mas que podemos reconhecer, podemos nos propor a ter uma atitude de melhora e uma atitude de remissão desses atos. E essas são as propostas reencarnatórias. A cada reencarnação, viemos resolver, reestruturar algum débito passado. Mas nessa encarnação, nós criamos também muitos problemas que refletem da nossa saúde. E aí eu vou lembrar duas
histórias, né, que são contadas. Uma no livro Missionários da Luz, que é da encarnação de Segismundo. Segismundo voltaria ao lar e o lar que o receberia, ele tinha tido um relacionamento com a futura mãe e o futuro pai, tendo assassinado o futuro pai. E aí, quem já leu o livro conhece a história, mas importante é lembrar que Segismundo tinha matado ele com um tiro no coração. Na erraticidade, Segismundo tem um progresso moral, faz um trabalho de ajuda no mundo espiritual importante, com o qual ele tem vários amigos que vêm o ajudar na reencarnação, que vêm dar o suporte, né? Mas Segismundo já traz uma lesão perispiritual em que ele teria uma doença cardiológica, onde ele desencarnaria na 5ª década, aproximadamente. Mas isso é um fatalismo? Não. Aquela é uma informação que ele tem. Porém, com as atitudes que ele vai tomar, a evolução moral que ele pode trazer nessa encarnação que ele estava tendo naquele momento, poderiam colocar aquele evento fatal mais distante. Ou, se ele não tivesse um comportamento adequado, atitudes dignas, poderia também ser mais precoce. Então, nós trazemos alguns compromissos, mas que pelo nosso comportamento eles podem ser prorrogados ou adiantados como eventos. Também tem a história de Júlio, que está entre a terra e o céu, né, onde André Luiz nos traz. Júlio também reencarna, traz uma lesão na altura da laringe. No tempo da Guerra do Paraguai, ele tinha tentado suicídio tomando uma substância cáustica e depois se afoga. Ele reencarna por volta da primeira infância, ele morre afogado, é uma morte com suicídio não intencional, porque ele vai adentrando o mar, é uma criança, mas também reflete já essa lesão que ele tinha. Ele tem um suporte do mundo espiritual, ele vai para um hospital onde se recebem crianças, esse hospital é de responsabilidade da irmã Blandina, que é a Meimei, e ele, auxiliado pela mãe dele, que está no plano espiritual, volta a nascer filha do mesmo pai, com outra mãe, e também aos próximos 6 anos de idade, de novo ele desencarna com infecção na garganta, com difteria. Volta novamente para o mundo espiritual e novamente encarna nesse seio familiar para prosseguir as provas dele reencarnatórias. Então nós vemos que é muito mais complexo do que a gente pensa. Lembrar que o planeta Terra não é um lugar que Deus nos põe para punir, e sim é um educandário, é um hospital, é uma forma que temos para nossa progressão mais rápida moral. Na erraticidade nós também caminhamos, porém caminhamos com muito mais rapidez no período que estamos encarnados. Então, todas essas alterações que trazemos podem piorar ou amenizar de acordo com o nosso comportamento. Existiam vários outros exemplos. Tem um exemplo que é contado de um rapaz que trabalhava numa fábrica com uma boa formação, ajudava todo mundo, e ele sofre um acidente, corta um dedo, e é questionado no mundo espiritual por que aquele rapaz tão dedicado, que ajudava a todos, sofreu aquele acidente perdendo um dedo, e foi esclarecido que ele era para perder o braço. Mas como ele teve um comportamento moral, como ele conseguiu ajudar muitas pessoas, como ele conseguiu ter uma evolução, a prova que ele teria que passar foi minimizada.
Bom, a terceira questão é como pessoas doentes, como pessoas que têm doenças sérias ou mesmo incuráveis podem manter uma postura positiva ou mesmo tirar uma lição de aprendizagem dessa situação. Bom, a gente tem que rever o conceito de saúde. Eu vou voltar aqui um computador. Então, vamos definir saúde. Saúde é o estado do que não é são. Do que é saúde é o estado do que é são, do que tem as funções orgânicas regulares. A OMS elucida que a saúde não é falta de doença. A saúde resulta da harmonia de 3 fatores essenciais: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Bom, e Joana, no livro Dias Gloriosos, nos esclarece: nem sempre a ausência de enfermidade pode significar saúde, porquanto, instalada no espírito em débito, lentamente viaja na direção do corpo, em que se revelará ao ser identificada pelas sensações de dor que provoca, assim como em razão de outros distúrbios que produz, o indivíduo já era enfermo sem saber. Então, todos nós podemos ter doenças que desconhecemos, mas que progridem lentamente em direção à matéria. Mas todas essas situações podem nos trazer ensinamentos. Primeiro eu vou trazer um mais conhecido, que é da irmã Dulce, que teve uma doença respiratória muito severa e mesmo muito doente, precisando de suporte de oxigênio suplementar para diminuir a falta de ar, ela continuou o trabalho até os últimos momentos. Em certa feita, ela foi visitada por uma pessoa que a encontrou sentada numa cadeira à noite onde ela dormia. Essa pessoa saiu de lá muito preocupada, pensando em dar algum conforto à irmã Dulce e adquiriu um leito e doou para ela. Voltou de novo numa nova visita e, ao chegar no quarto dela, encontrou ela de novo nessa cadeira e perguntou pelo leito. Ela respondeu que tinha dado para outro paciente que necessitava mais que ela. Evidente que isso é um exemplo que nós estamos trazendo de grandes missionários, né? Que trazem um grande aprendizado, mesmo sendo portador de doenças sérias e incuráveis. Mas todas as doenças são aprendizados, né? Nesse momento dessa pandemia, eu espero e tenho quase certeza que saiamos à frente muito melhores de quando entramos, mais fraternos, mais respeitosos, preocupados com o próximo. E essa é uma sensação que é uma das provas que teríamos que passar para progredirmos. Sem dúvida, a parte científica terá uma grande evolução, como estamos vendo, com descobertas de doença, novas pesquisas que auxiliarão aos que ficarem e ao enfrentamento de doenças no futuro. Espero também que tenhamos um grande crescimento moral. E para finalizar, eu vou trazer uma história que eu vivi, que é mais próximo da nossa vivência atual. Era uma paciente que tinha uma doença autoimune e tinha uma lesão pulmonar muito grave. Vou chamar ela de Maria Aparecida. Maria Aparecida internava-se frequentemente no hospital com quadro de muita falta de ar, a qualquer infecção viral, infecção bacteriana, desencadeava uma dificuldade respiratória muito grande. Porém, logo que ela melhorava, ela sempre recebia a todos os médicos, todos os funcionários, com um largo sorriso,
com prazer, cumprimentando e sempre se mostrando esperançosa. Com a progressão da doença, ela teve uma grande dificuldade de locomoção. E um dia ela conversando falou que uma casa espírita, aqui da Tijuca, não sei se é espírita ou espiritualista, o grupo tinha se cotizado e comprado uma cadeira elétrica para ela poder se locomover. E numa das internações ela voltou com a cadeira elétrica e ela precisava também de suplementação de oxigênio. E ela sempre recebia a todos com um sorriso. E ela me encontrando no corredor, brincou comigo que eu tinha que sentar na cadeira dela e andar. Na realidade, nesse momento eu fiquei um pouco constrangido, né, de andar na cadeira elétrica, um pouco incomum, né, mas ela insistiu muito. Eu falei, não, Maria Aparecida, eu não vou fazer isso aqui no corredor, isso não está certo, não é adequado. Ela falou, então, doutor Carlos, faz um favor, senta na cadeira que eu vou tirar um retrato seu, porque ninguém vai saber se o senhor estava andando ou estava parado. Na realidade, ela não me chamava de Dr. Carlos, me chamava de Dr. Carlinhos. E todos os dias, quando eu passava na enfermaria para fazer a visita junto de residentes e alunos, ela sempre recebia com esperança, com agradecimento, mesmo passando todas as dificuldades. Então, nós vemos que, de acordo com a nossa evolução moral, somos capazes de aceitar essas provas, aceitar os ensinamentos que elas nos trazem. Bom, vou encerrar essa reunião agora, agradecendo a todos, rogando que todos tenhamos tranquilidade, tenhamos fé, tenhamos perseverança nos nossos propósitos de progredir em direção a Deus. Que assim seja. Boa noite.